Graça e paz, nós terminamos a leitura do Antigo Testamento, já iniciamos a leitura do Novo Testamento. E hoje eu estou aqui para dar uma pincelada sobre o período intertestamentário. O período entre um testamento e outro. Dentro do tempo seria assim, no final do livro de Neemias, quando termina aquela bênção, né? Ele já na terra, os muros terminados, o povo organizado, o templo preparado, olha que coisa linda. E o nascimento de Jesus. Aconteceu alguma coisa nesse período, pastor? Aconteceram muitas coisas. Nós somente não aceitamos como livros inspirados os livros desse período. Por quê, pastor? Que preconceito é esse? Porque esses livros não são citados por Jesus, não são citados pelos apóstolos. Eles não combinam, na maioria deles, e as adições também aos textos bíblicos, não combinam com toda a sua Bíblia, com a Bíblia de uma forma geral. Então, esses livros não foram aceitos também pelos judeus tradicionais, na época serviam a Deus. Então, há muita mistura. Como assim? Alexandre o Grande dominou a Pérsia, né? Então, vai acontecer isso, não está na Bíblia, porque nós não temos os escritos desse período. E Alexandre o Grande fica um tempo dominando, ele morre. Com a morte dele, o reino fica subdividido. E aí, província e tal. Mas o mundo grego continua dominando. Alexandre o Grande difundiu a cultura grega, incentivou a cultura, foi muito bom o período para a leitura, para tudo isso. Nesse período surge a ideia de uma Bíblia em grego, já que o povo judeu, nem todos falavam o hebraico tradicional. E também havia necessidade de um livro na biblioteca de Alexandria. Há várias teorias para isso, mas o certo é que foram destacados homens. A tradição de 70, 72 homens, mas que foram reunidos para fazer essa tradução. Bem, hoje nós temos completa a tradução do Antigo Testamento todo em grego, mas alguns dizem que nesse período mesmo não deu para traduzir tudo, foi só a Torá, e isso foi depois foram traduzidos os restantes. Bem, não sei como, mas foi traduzido. Realmente, eu tenho a Septuaginta, é muito bom você ler o Antigo Testamento também em grego para entender muita coisa. A cultura grega realmente foi uma cultura importantíssima. Mas nesse período não foi um período de produções da parte de Deus, obras inspiradas por Deus. Mas é bom ler as questões que aconteciam naquele período, a história de uma forma geral, para você entender o que estava acontecendo. E o livro, especialmente o livro de 1º e 2º Macabeus, conta uma história muito interessante. Bem, já não é do tempo de Alexandre o Grande, ele já tinha morrido, já tinha sido subdividido o reino. E lá por volta do ano 175 até o 164, domina aquela área, aquela região ali do mapa Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele era o mal personificado. E ele queria destruir todas as cópias da Torá e tentou fazer isso, destruiu muita coisa. Ele instituiu oferta a Zeus para combater mesmo os judeus, ele odiava os judeus e sacrificou uma porca dentro do templo, um porco dentro do templo, para mexer mesmo com os judeus. E tinha uma família sacerdotal de Matatias, e essa família se revolta e dá a revolta dos Macabeus. Esses homens se juntam, Judas, Jonatas, seus filhos, Simão, João, Eleazar, Matatias é o pai, Judas, Jonatas, Simão, João e Eleazar são os filhos de Matatias, que se juntam e começam uma revolta e serão vitoriosos. Essa guerra dura 24 anos. Depois disso, eles vão dominar, vão continuar no domínio até o domínio de Roma, que vai acontecer no ano 63 a.C. Mas Roma também domina e permite que essa família continue ali no poder. Bem, eu não quero explicar todos esses detalhes, mas eu quero só dizer para você que aconteceram coisas em 400 anos. Não foi um silêncio do mundo. O mundo terminou e começou depois. Não. Do final do livro de Neemias até o nascimento de Jesus, aconteceram muitas coisas. Tudo isso aconteceu Deus preparando o mundo para receber a palavra, porque Deus usou a cultura grega. Deus usou o exército romano, as estradas feitas pelos romanos. Deus usou a história dos judeus. Romanos, judeus e gregos foram instrumentos de Deus na história.
A Bíblia diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, o mundo estava grávido de Jesus. Então, o período de silêncio, Deus trabalhou, só não tem produção, não inspirou pessoas, mas Deus continuou trabalhando. E assim Deus continuou trabalhando na sua vida e na sua história. Não foi um período de silêncio de Deus para você, esse período ruim que você passou na sua vida, ou esse bom período aí, eu não sei. Tudo isso tem a ver para completar a tua história neste mundo. Deus abençoe a sua vida, a sua família, continue firme. Se você for ler 1º e 2º Macabeus, não leia meditando como você lê os textos bíblicos, mas leia para você entender a história. É muito interessante. Deus abençoe a sua vida, graça e paz.